Aí chegamos então finalmente na fase ativa, a fase ativa do trabalho de parto, então a última fase do primeiro estágio. Agora sim, realmente, né, entramos no trabalho de parto mesmo, tá? Então essa fase já é uma fase mais intensa, onde a contração já está mais efetiva, é uma contração que já não tem fim, no sentido assim, só vai agora, não vai ter volta, tá? Então realmente está confirmado que você está em trabalho de parto, tá bom? E aí o que vai diferenciar? Essa contração, ela vai durar no mínimo 50 segundos, podendo durar até 60, 70 segundos, tá? Então é uma contração que ela vai ter uma subida e aí ela vai aumentando, ela tem um pico e aí tem a descida dela. Então o pico dessa contração ela já vai durar um pouco mais. Então, para quem estiver junto ali acompanhando, vai perceber que a mulher já está mais introspectiva, ela já está mais assim, vamos dizer assim, no mundo dela, né? Ela já está mais para dentro do que para fora, né? Então, quanto menos interação com o mundo externo, melhor nesse momento. E aí, como é que a gente pode favorecer isso? Então, deixar aquele ambiente ameno, né? Uma luz mais escurinha, né? Uma luz mais relaxante mesmo, não tanta claridade. Em relação aos sons também, tentar não distrair essa mulher. Então, mas o que tu acha? Então, assim, não, é um momento de concentração e um momento de realmente introspecção e entrar para dentro, fazer essa conexão com o bebê, tá? E aí a gente precisa favorecer esse ambiente, né? Então, se a mulher, por exemplo, fez uma playlist, montou uma playlist de músicas para o seu trabalho de parto, é um momento bacana já deixar ali num som um pouquinho mais ambiente, né? Não precisa botar lá no último volume. Então deixa aquele sonzinho bacana, gostoso, né? Realmente um som ambiente, para que ela se entregue, né? Então o maior objetivo é realmente esse, para que a mulher vivencie ali, sinta realmente esse momento do trabalho de parto. E aí essa fase, ela vai durar um pouquinho menos, né, em relação à fase latente. Então, assim, não existe, né, a gente sempre fala isso, não existe um padrão, né, então não podemos colocar todas as mulheres na mesma caixinha. Cada uma vai ter a sua experiência e cada uma vai viver da sua forma. Lembrando que mesmo aquela mulher que já teve uma experiência de parto normal, cesárea, a próxima gestação, a próxima experiência do trabalho de parto, ela vai ser única, né? Então a gente, claro que tem os benefícios, né? Que eu já sei, que eu vou sentir isso, que eu vou sentir aquilo. Talvez a questão da ansiedade é um pouquinho menor, mas da mesma forma, você vai, né? A mulher vai vivenciar aquilo unicamente, né? Então essa fase, ela vai ter uma duração em torno de 2, podendo ir até 9 horas, é uma média, tá? Aquilo que a gente sempre fala. As principais características, então, dessa fase é que o colo, né, ele já está se abrindo, então ele já afinou, né, já fez todo aquele apagamento, e aí começa a se abrir, né, então a dilatação começa a aumentar, e aí nessa fase a dilatação ela pode estar entre 4 a 8 centímetros, tá? Uma outra coisa importante, lembrando que antigamente nos livros, nos materiais, né, científicos, sempre se referiam à dilatação sendo 1 centímetro por hora, tá? Hoje a gente sabe que isso não é um padrão, que isso não vai acontecer para todas as mulheres, e se a dilatação, que é o mais comum, demore mais tempo, por exemplo, 3 horas para dilatar 1 centímetro, tá tudo certo, tá? Isso é normal, é o processo do trabalho de parto. O mais importante é que esse bebê esteja bem, né, no sentido batimento fetal ok, e a mãe bem, no sentido, estou com energia, estou com disposição, vou continuar e tá tudo certo. Então não existe um limite do trabalho de parto, tá? Desde que o bebê e a mãe estejam bem.
Então, assim, o tempo da duração da contração, né, então a gente já falou, em torno de 45 a 60 segundos, às vezes até pode levar 1 minuto e 10, né, se uma contração mais intensa. E aí aqui nós já temos de 2 a 4 contrações a cada 10 minutos, tá? Então esse período sim é bacana, o acompanhante fazer já essa contagem, tá? Então, para ter certeza se estamos na fase ativa, então você vai pegar, vai fazer a contagem em 10 minutos, quantas contrações essa mulher está tendo. Mas não é só a contração, é a duração da contração também, tá? Então aqui é importante avaliar quantas contrações em 10 minutos e o tempo de duração. Então assim, não me adianta ter 3 contrações, mas elas duram 20 segundos, né? Então talvez naquele período de 10 minutos você conseguiu pegar 3 contrações, mas elas ainda são muito curtas em relação a realmente a fase ativa. Então provavelmente você ainda esteja na fase latente. Tá? E aí o que acontece, né, com a mulher nesse período? Aí sim a gente já consegue observar a mudança de padrão dessa mulher, tá? Então ela já não tá tão comunicativa, ela já tá mais ansiosa ou tá apreensiva se realmente, né, ela vai conseguir, se ela vai dar conta. No momento da contração já tem uma vocalização, então né, já sente aquela dor, né, pega a lombar, pega, né, a frente ali da barriga, então já começa a perceber que o negócio está começando a intensificar. Em alguns momentos, né, mais séria, mais compenetrada, às vezes ela pode estar irritada, então eu brinco e falo assim que é a fase bipolar da mulher, né, então numa hora ela está, faz massagem aqui, para com essa massagem, não me toca, então ela fica assim, numa hora ela está irritada, na outra hora ela está chorando. Então é mais ou menos essa cena, assim, para vocês imaginarem, tá? Então, assim, qual é o papel do acompanhante nesse momento? Então, realmente conseguir identificar em que momento a mulher se encontra, se realmente é a fase ativa. Então, tentar acalmá-la no sentido assim, respira, tá tudo bem, né? A gente tá indo bem, você vai dar conta, né, ficar junto com ela o máximo de tempo possível, né, então não deixar essa mulher sozinha por nenhum motivo, claro que só, por exemplo, se ela solicitar, se ela, não, agora me dá 1 minuto, eu quero ir pro banheiro, quero ficar aqui sozinha, né, comigo mesma, aí tudo bem, mas sempre por perto ali, não vai deixar a mulher sozinha por muito tempo, tá? Oferecer líquidos, oferecer algum alimento, quer uma frutinha, quer uma colheradinha de mel, tudo assim, coisas que são de fácil digestão, então não vai oferecer uma feijoada para a mulher, né, no meio da contração do trabalho de parto, tá? Então comidinhas que são leves, um cajuzinho, um mel, amendoim, uma barrinha de cereal, enfim, coisas que têm bastante calorias e que são de fácil digestão, tá? Então assim, ajuda a relaxá-la, né, assim, no sentido mesmo, pode fazer uma massagem, se naquele momento ela permitir, né, tenta sempre lembrar ela de, relaxa a mandíbula, relaxa o teu corpo, faz aquela inspiração profunda, né, enche bem o peito de ar e solta, e tudo, claro, com muito jeitinho, assim, com uma sutilidade, né, com uma leveza, nada muito impondo as coisas, né, a mulher tá ali naquele processo, vai chegar, respira, lembra que a gente, né, fez aquela respiração? Não, faça isso com calma e tranquilidade, porque provavelmente ela vai te responder de uma forma mais agressiva que talvez você desconheça esse lado dela, mas tudo isso é fisiológico e é hormonal mesmo, né? É um processo natural, então não leve para o lado pessoal, tá? Então o que é bacana também na fase ativa, tanto, né, a gestante lembrar disso, quanto o acompanhante, é como o próprio parto já diz, né? É trabalho de parto e é fase ativa, então é parto ativo, ou seja, nesse período, agora sim, você vai poder se movimentar, vai, né, enfim, trabalhar bem a parte do quadril, então nessa hora, o ideal não é mais descansar, né? É realmente parto ativo. Então, mudança de posição, caminhar, dar umas agachadas, mexer bem o quadril, ficar de repente na bola, dar umas reboladas. Então, tudo que propicia
o movimento e aí, consequentemente, movimentando o seu corpo, também ajuda a descida e o encaixe do bebê, né? Então lembre que aquele momento é a passagem mais estreita, onde ele se encontra, e aí cada milímetro é importante para ele conseguir se encaixar para fazer esse mergulho no períneo, tá? Então, parto ativo.